Salve, salve meu povo, firmes e fortes, como é que vocês estão? Talvez, se você está assistindo esse vídeo, significa que eu não consegui aplicar a aula de hoje, dia 11/12, tá? Então aí eu vou usar desse vídeo. A gente parou aí na questão 3 sobre o tropicalismo, aplicando essa proposta aí de um movimento de rebeldia. Lembra-se que o movimento Jovem Guarda foi um movimento alienante, a Tropicália vem ali para fazer uma crítica ao seu contexto. Aí temos aí o Max Desafio, de uma questão do Enem, e tem lá: a contemporaneidade identificada na performance, instalação do artista mineiro Paulo Nazaretti, reside principalmente na forma como ele, aí tem lá, resgata conhecidas referências do modernismo mineiro. Não, aqui a gente tem aí literalmente uma Kombi, bananas, uma representação. Não, simplesmente não traz. Lembra-se que as características desse modernismo mineiro provém-se do barroco e também do rococó. Utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas? Não, ele não traz ali uma essência trabalhada nesse sentido. D. Imita o papel das celebridades do mundo contemporâneo? Não. Camufla o aspecto plástico e a composição visual da sua montagem? Não. Mas ele articula as questões de identidade, território, códigos de linguagem. Porque a identidade, principalmente das frutas, traz ali uma essência do próprio território, uma marca, e também ali trazendo-se das imagens, dos signos, provindo aí da imagem do letreiro que ele está em suas mãos. Então, alternativa aí, C. Aí tem lá na página subsequente, 147, o Você Aprendeu. Vamos rever os conteúdos estudados na unidade, confira o esquema abaixo, completando as lacunas com as informações que faltam. A arte contemporânea no Brasil. Aí temos aí caracterizado, principalmente, as mudanças ocorridas no mundo pós-guerra impactaram as concepções modernistas. Lembra-se que esse modernismo, ele provém aí, principalmente no Brasil, de uma mudança a assimilar a arte europeia e literalmente a colocá-la em sua arte sem perder a sua identidade. Por exemplo, os movimentos de antropofagia aqui no Brasil, da Tarsila do Amaral, por exemplo. Então, concepções modernistas da arte e provocaram mudanças conceituais, materiais e de formas de criação artística, resultando no início da arte contemporânea. No Brasil começaram a chegar obras e artistas de movimentos artísticos e vanguardas modernistas, principalmente aí o Pablo Picasso vai ser um deles. Então, modernistas, contemporânea e vanguardas. O movimento concreto e o neoconcreto marcaram o início da arte contemporânea, sim, aqui no Brasil. Artistas aí, por exemplo, a Lígia Clark, a Lígia Paper, por exemplo, são artistas. O próprio Hélio vai ser um desses influenciadores aí dessas obras aí que vão surgir nessas vertentes contemporâneas, que vão resultar no que a gente falou na unidade sobre as instalações, a videoarte, as performances, por exemplo, que a gente diz que essas performances utilizam, por exemplo, com o corpo humano. A Tropicália propunha a livre experimentação artística misturando elementos da cultura nacional com influências estrangeiras, por exemplo, a guitarra. A essência libertária do movimento ultrapassava o território artístico, alcançando diversas esferas sociais. Os tropicalistas causaram espanto ao público e provocando o regime opressor da ditadura, lembra-se, ditadura civil-militar aqui no Brasil. Então, essa é um pouco da essência da nossa arte contemporânea. Ela provém ali desse momento aí do pós-modernismo. Tudo bem? E, seguindo aí, nós temos aí uma das instalações. E aí nós damos início aí à nossa unidade 4 e última. A unidade 4, ela trabalha aí essa ideia do teatro e da dança contemporânea aqui no Brasil. Outras linguagens da arte contemporânea. A gente vai ver que principalmente o corpo, ele é uma das principais essências ali dessa mostragem do teatro. É a forma que chama atenção, é a forma que sensibiliza.
Aí o próprio manual de vocês, o corpo na arte contemporânea conquistou um espaço privilegiado como território expressivo. Literalmente, o nosso corpo ele transmite sensações. Tem um livro muito famoso que trabalha dentro do contexto de administração chamado O Corpo Fala. O corpo ele transmite informações. Quando você mexe no cabelo, principalmente as meninas, elas ficam nervosas. Os meninos ali, o movimento, o gingado, o corpo ele transmite essa essência. E dentro do próprio teatro, nós conseguimos, por exemplo, trazer essa característica. Por exemplo, o body art, as performances que se utilizam do corpo como principal instrumento ali de desenvolvimento dessa técnica. Aí, as artes cênicas em si, elas trazem esse movimento, essa transposição, o sentimento que eu quero colocar. E nas artes cênicas, desde a sua origem da dança e do teatro, o corpo já é o principal elemento expressivo. Como eu falei para vocês, ele é aquele que transmite o sentimento. No entanto, a dança e o teatro contemporâneo abriram novas possibilidades de experimentações e criação corporal, ampliando a compreensão sobre o corpo como uma tonalidade onde se integram o pensamento, as emoções, a percepção, as memórias e as experimentações artísticas. Então, simplesmente, a dança em si, a dança, né, ela está desde os primórdios. O teatro, por exemplo, ele tem o seu berço ali na Grécia Antiga. Lembre-se que a essência do teatro ela é pautada em duas características, na tragédia e na comédia. Eu vou colocar aí também no Revisando um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum para vocês, em que a Morgana ela fala dessa característica do teatro grego pautado ali na tragédia, o uso das máscaras. Mas voltando, o teatro hoje, por exemplo, a gente fala muito aí do Lago do Cisne, Quebra-Nozes, como um dos principais. Claro, esse teatro aí do século XIX, pautado principalmente no aspecto do naturalismo, principalmente o que? Nessa contexto da realidade, o real. Aí temos aí o nosso querido diretor russo, o Konstantin, que vai ser principalmente um desses grandes autores aí dessa expressão. Aí, é claro, vamos ter pautando aí durante o surgimento, o teatro, ele vai evoluindo. Até aí, o meados aí após Segunda Guerra Mundial, surgiu o nosso querido teatro do absurdo, que abordava a condição absurda do ser humano pós-guerra. Lembra-se que eu falo para vocês, tem um anime muito famoso chamado Fullmetal Alchemist, que literalmente um dos episódios em que o Edward, o alquimista conhecido, que ele vai trabalhar no exército, e literalmente tem a tenente e ela conta a história dela, a experiência dela na guerra e o olhar de guerra. Tem várias séries no Netflix também, esqueci, One Day at Time, alguma coisa assim, de uma enfermeira cubana que ela reside nos Estados Unidos, ela estava na guerra do Vietnã e ela volta, e ela fala sobre os horrores da guerra. Então, literalmente, esse teatro ele fala sobre o que era uma guerra. Um livro também, não retrata a Segunda Guerra Mundial, mas interessante para vocês, cai bastante no vestibular, que retrata a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, chama-se Nada de Novo no Front. É interessante também. Aí, esse teatro, ele vai abordar todos esses horrores, claro, pautados aí desse período horrendo, que foi aí a Segunda Guerra Mundial. E, chegando aí, nós temos aí as danças contemporâneas, que traz uma nova característica, uma nova essência, um movimento. A gente pensa aí que a dança em si é só você movimentar o corpo, mas tem uma essência, não é só isso. A dança podemos definir como a arte de movimentar o corpo, o dicionário vai definir assim, mas a gente tem que entender que tem muita coisa em jogo nessa concepção em si. Aí, seguindo, nós temos aí a nossa parte do nosso exercício, do Max Desafio. A tarefa em si da atividade, nós vamos fazer no nosso último dia de aula, tá? Que vai se pautar aí no dia 17. Professor, não é só para quem ficou de recuperação? Não, é aula para todo mundo. O Max Desafio, questão do Enem aí. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de utilizar figurinos com adereços cômicos?
Não, porque isso é uma característica do teatro de rua, teatro dentro da própria instituição. Então, errado. Empregar elementos circenses na atuação? Não, porque é uma característica também do teatro no seu modo completo. Excluir o uso de cenário de ambientalização? Não. A ideia dessas representações, eu não preciso ter um cenário específico, por exemplo. Negar o uso de iluminação artificial? Não é uma das características em si. Mas dispensar o edifício teatral para a sua realização? Sim. É por isso que eu estou falando teatro de rua. Estou fazendo um espaço aberto. Então, letra A. Olha só, gente, questão do Enem, e é uma questão literalmente de observação, compreender a semântica da própria palavra. Nós temos aí outra questão do Enem, que se diz assim: os mesmos objetivos que a teatróloga Spolin propõe para o espetáculo são validados em cada momento durante o processo de aprendizagem, onde o teatro, enquanto manifestação viva e espontânea, deve estar presente em todos os momentos, da mesma forma como a plateia de espectadores é normalmente pouco estimulada por emoções que pertencem ao passado. O jogador no palco não explora a si mesmo suas emoções através de um processo de identificação subjetivo, mas atua em função do momento presente. Aí está falando aqui, o jogo teatral permite a liberdade de ação e o estabelecimento de contato com o ambiente e ação espontânea. Se desenvolve de forma a ocultar a atuação do ator, dispensando a renovação das emoções, que são desestimulantes. Não, a emoção em si faz com que... Lembra-se quando eu falei para vocês, do teatro lá da Antiga Grécia. Nós temos a comédia e a tragédia. Tem que se trazer a emoção. Então, errada. Estimular a lembrança de momentos passados para salientar a importância de novas emoções? Não. A lembrança não para que as pessoas busquem novas sensações. Ela está ali simplesmente buscando as novas experimentações de emoção. Você tem uma lembrança, mas você está buscando algo novo. Mas não precisa relembrar algo pautado naquilo que você já fez. É igual, eu vou sempre andar de bicicleta porque eu sempre andei. Não, eu posso buscar novas experiências. Então, letra B. Entender os processos que se desenvolvem no palco com a exploração dos seus próprios sentimentos. Quando você interpreta, você tem que literalmente se identificar com aquele personagem interpretado. Então, infelizmente, não. Aí temos experienciar emoções novas que surgem no presente sem a exploração das velhas emoções do ator. Isso, sim, eu tenho que buscar a nova essência. Eu tenho que buscar carregar o novo sentimento. Lembre-se que quando você vai interpretar um papel, você tem que esquecer que é você. É a mesma coisa. Você acha lá os artistas, Johnny Depp, entre outros, eles têm que esquecer que são eles para buscar a alma do novo, daquilo que ele está interpretando. Então, a alternativa correta, letra D. Meu povo, então... essa é um pouco da nossa aula de hoje, tá? Peço desculpas aí, mas na próxima aula, na nossa última aula, iremos terminar aí a página 156 e finalizamos aí o nosso querido material didático, ok? Meu povo, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, viu? Pode me mandar mensagem que irei responder. Meu povo, beijo, me liga, abraço aí, viu?